nervosa? Tá nervosa? Então tá. Claro, né? Vou começar. Eu gosto de falar, sabe? Então tá bom. Fala pessoal, Caliceninha de Jesus. Hoje então, um vídeo muito especial. Um vídeo que acredito que pode ajudar muitas pessoas. A gente trouxe aqui a Regina, também conhecida como minha governanta, minha sogra. Ela vai ficar brava agora que eu chamei de governanta. E o seguinte, a Regina tem uma história muito legal de emagrecimento. A gente sabe que nos tempos atuais é algo que está muito em relevância, como emagrecer, principalmente como emagrecer de maneira saudável, porque a gente enxerga muitas dietas malucas de emagrecimento em 5 dias, 5 quilos, 5 dias, 10 quilos. E não que não funcione, mas a gente sabe que não vai ser algo sustentável. E para ser sustentável tem que ser algo que a gente consiga fazer ao longo do tempo, em uma grande jornada. E este é o caso da Regina, que durante 6 anos, fechando, ela perdeu 60 quilos. Ou seja, é bastante coisa. A Regina é um pouco tímida, ela não gosta muito de falar, mas eu vou tentar instigar ela, porque por isso que ela está aqui. Porque para mim falar, tranquilo, a gente fala, mas ela não traz a propriedade quando a gente traz um exemplo real. Um exemplo de uma pessoa que conseguiu mudar a sua forma, mudar a sua vida, mudar a sua composição corporal, mas muito a sua autoestima, o seu papel psicológico. Então isso que é muito importante. Então, dona Regina, vamos começar então o questionário. Qual a diferença daquela pessoa de antes para a pessoa atual? O que tu sente de diferença no teu corpo, na tua vida? Eu sinto mais disposição, eu caminho mais, eu faço várias coisas que antes eu não fazia, né? É diferente. Tu consegue ter bastante disposição então para as tarefas do dia a dia? Digamos que sim. A Regina, eu lembro que ela não conseguia nem amarrar os tênis quando nós começamos. Tem umas fotos aí que eu vou espalhar durante o vídeo. É verdade. E hoje ela agacha. Já teve até um vídeo dela correndo aqui no canal. Então a gente pode ver o que? Mais disposição. Foram 60 quilos. Teve alguma vez, né, durante 6 anos que tu restringiu tua alimentação? Eu não posso comer isso, eu não posso comer aquilo? Não, nenhuma vez. Sempre comi tudo que eu quis, né? Como é que funcionou a alimentação da Regina? Ao longo dos anos ela foi cortando algumas coisas. Exemplo, bebia, tomava algumas cervejinhas. Algumas eu estou sendo educado. É verdade. Então ela cortou o álcool. Claro que uma vez lá que outra pode sim tomar uma coisinha, mas não como um hábito como era. Sim para ocasiões especiais. Depois, segundo passo, reduzindo os açúcares. A Regina, por exemplo, ia dormir e levava um suco, né? Tang, patrocina nós, não patrocina não. Tang e com açúcar. Pro quarto, bastante açúcar. É. Com o tempo foi tirando o açúcar. E com o tempo tirou até o Tang. Agora leva água. Quanto ao caso, quando tu tirou o açúcar do Tang, ou só quando tu tirou o Tang, quantos quilos que deu de diferença mesmo em alguns dias? Olha, deu de 2 a 3 quilos de diferença. Em uma semana, naquela questão do açúcar que ela exagerava, mas a gente não tá falando um pouquinho, ela era bastante. Era bastante. Então, são hábitos. Daí depois, estamos falando de alimentação, né? Reduzimos o álcool, reduzimos o açúcar e foram reduzindo alguns refinados, alguns doces, mas sempre comendo. Ontem aqui teve churrasco, teve pão com alho, teve nega maluco um dia antes. Então sempre tem alguma coisinha. Sempre tem algum docinho para comer. Ninguém restringe nada, mas é aquela questão da flexibilidade. E os treinamentos? Daí vamos falar sobre os treinamentos. Como é que funcionou? A Regina era uma pessoa sedentária, não caminhava, não fazia nada. Não é que não fazia nada, fazia as atividades do lar, que já são muitas coisas. Mas a gente sabe que não tem aquela regularidade, não tem um treinamento específico. Então a gente foi incluindo alguns treinamentos, algumas caminhadas leves, ao ponto de chegar, de poder correr, de poder agachar, de poder fazer muitas coisas. Hoje a Regina, das minhas alunas, é uma das que tem o melhor condicionamento e principalmente os movimentos bem limpos, movimentos com uma qualidade muito boa. Tu fala um pouquinho do teu treinamento para nós. Não precisa falar dos exercícios, mas como é que tu sente treinando, como é que tu sente essa vitalidade? Eu me sinto bem. Eu, às vezes, quando não tem, na semana que não tem, até sinto falta, né? Hoje eu faço muitas coisas que eu não fazia antes.
né? Eu treino bastante. Tô bastante feliz com isso. E é isso que é o principal, a felicidade, porque a gente fala muito na mudança estética, mas a gente esquece que influi em outros fatores, como a autoestima, a pessoa se sentir bem, a pessoa poder botar uma roupa e se sentir bonita. Então, e às vezes a gente bota muita culpa na idade, e a mudança da Regina foi após seus 40 e tantos anos, então a idade sim, ela vai ter algumas influências, mas se você quiser fazer, você pode fazer. Você é responsável por conseguir essa mudança. Basta ter dedicação, essa é a palavra, dedicar. A gente treina há um bom tempo junto, mas a gente fechou um ano de treinamento bonito. E isso que a Regina falou de quando não tem é o quê? Período de verão. Período de verão, às vezes a gente acaba se ausentando, porque fica cada um em uma cidade, mas ao longo dos anos, exemplo, agora segunda-feira a gente retoma os treinos numa atividade boa. E como é que funcionam os nossos treinamentos? São 3 atividades por semana. Segunda, quarta e sexta. Terça, quinta descanso. Sábado e domingo tenta se manter ativo, com uma caminhada, com as atividades da casa, mas não ficar muito parado. A alimentação, ela é básica. Claro que a gente sempre fala, procure um nutricionista, porque você tem que saber o que você está fazendo, o que você está comendo e para que está comendo. Mas as coisas às vezes são muito mais simples, a gente acaba dificultando, deixando algo muito complexo. Você deve comer bem, treinar e se sentir disposto, sentir regularidade e ter o que? Dedicação, persistência. Porque lá no começo, tu estava começando, mas perdia pouco peso no começo, né? Fale para nós. Abra o seu coração. No começo eu perdia pouco peso. Tinha vezes até que eu pensava em desanimar, né? Mas ainda bem que eu tinha ele do meu lado, a minha filha e tudo, e nunca me deixaram desanimar. E agora eu tô aqui. Por que a gente perde pouco peso às vezes? Muitas pessoas têm um começo com uma mudança muito drástica e depois entram no platô. Existem outras que o começo fica bem estagnado. Um corpo sedentário, anos e anos sem fazer atividade física, se alimentando mal, começa a praticar o esporte lentamente, porque o começo não tem como tu pegar uma pessoa que tinha 60 quilos a mais do que tem hoje, ou seja, era bem pesada, e exigir demais dela. Ela não tem condições disso. Ela não tem uma capacidade cardiorrespiratória muito alta, as articulações do Will. Então não tinha como botar para agachar saltando, correndo. Então o gasto calórico do treino era pequeno. Então dependia muito também do que? Da mudança da alimentação, que também era pouca, não dava para ser nada drástico. Então a sementinha foi sendo plantada, então a mudança era pequena, mas estava ali, estava correndo. E com o passar do tempo aumentando o condicionamento, aumentando a capacidade de treinamento junto com a alimentação, foi possível exigir muito mais os treinos com as alterações da alimentação, encontrar mais os resultados. Então hoje, após 6 anos, foram 60 quilos de maneira saudável, sem nenhuma cirurgia, sem nenhum uso de medicamento. Não que usar medicamento seja errado, não que fazer cirurgia também seja, mas este é o exemplo. Não foi feito nenhuma cirurgia, não foi tomado nenhum medicamento, não foi feito nada restrito, nada de maluquice, não pode isso, não pode aquilo, foi sempre baseado na flexibilidade do bem-estar dela. E feito assim, foi algo sustentável, que foram 6 anos e vamos continuar para 10, para 15, para 20, enquanto estivermos vivos. A mensagem é essa, você deve fazer algo que seja sustentável para você, algo que você sinta prazer em fazer. Encontrar um treino que lhe faça bem, encontrar uma alimentação que você goste, encontrar algo que você se sinta mais vivo. A mensagem é essa, dê uma mensagem final para as pessoas de motivação. Vai, abra teu coração, abre. Diga algo bonito, um provérbio. Eu quero deixar ela constrangida mesmo. Bom, com essa belo ensinamento, o silêncio, a mensagem, ela ficou quieta porque ela quis dizer a seguinte mensagem: trabalhe duro, trabalhe em silêncio, e você será recompensado. Brincadeiras à parte, então é isso, meu povo. Um exemplo real de uma pessoa, de tantas outras também que conseguiram, através de disciplina, dedicação e muita paciência, sem querer resultados imediatos, conseguiu uma mudança muito significativa,
mas que ainda é só o começo. Vamos mudar ainda muito mais coisas para encontrar o que nós tanto desejamos lá no começo. Muito obrigado a quem assistiu, então. Deixa aqui um comentário se você já passou por alguma mudança, seja do magrinho que quis aumentar o peso, seja da pessoa que quis reduzir, seja por qualquer experiência de vida. Deixa aqui que nós teremos o maior prazer de ler. Os outros irmãos também terão prazer em ler. E eu sempre comento. Meu muito obrigado a você que assistiu e forte abraço.